Opa, fala pessoal, tudo bem? Eu estava fazendo meus investimentos desse mês e aí eu estava olhando aqui que na nossa carteira recomendada nós temos dois fiagros, né, que estão sendo recomendados e aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Essa classe de investimento, os fiagros, que são tão pouco falados por aí, inclusive eu vou te mostrar aqui algumas informações que a maioria das pessoas fala negativamente de Fiagros, mas não deveria ser assim, porque traz um resultado muito bom e, na minha opinião, vale a pena sim para 2026. Acho que tem um grande potencial e, inclusive, eu até estava olhando novamente alguns vídeos que eu já produzi e mais ou menos um ano atrás, um pouco mais de um ano, eu fiz esse vídeo aqui que eu vou compartilhar com vocês. Já está aqui, ó. Comprei R$ 10 deste Fiagro, foi mais ou menos um ano atrás, né? Na verdade, um pouquinho mais do que isso. E era um vídeo assim bem tutorial, bem passo a passo mesmo. Vou até dar o play aqui, que eu mostrava dentro da tela na época, a Toro Investimentos, né? Que é a corretora que eu usava, ela ainda era roxa, né? Tá vendo? Ó, eu comprei esse fundo imobiliário, na época custou R$ 9,81, vídeo bem passo a passo mesmo, que eu mostrei até algumas diferenças, né, do porquê fundos imobiliários não são fiagros, embora a estrutura seja muito parecida no ponto de receber dividendos todos os meses, de ser um fundo listado em bolsa, né, tem muitas características similares, mas obviamente um é setor imobiliário, o outro setor do agronegócio, né? Então são coisas bem diferentes, mas eu acho que são duas classes bastante interessantes sim. E nessa época, então, mostrei aqui para você, né, esse vídeo, depois você pode assistir para ver esse passo a passo, porque com R$ 10 você já consegue comprar um Fiagro, né, ser um investidor dessa classe. Então, qual que é o resultado hoje, passado um pouco mais de um ano? Então, eu vou entrar aqui na minha corretora, né, como eu mostrei para vocês, agora a Toro Investimentos, que era roxa antigamente, agora virou Santander Corretora, então tudo vermelho, né, vermelho aqui é a cor oficial do Santander, mas é a corretora que eu uso já há muito tempo, corretora que eu gosto, acho super segura, é taxa zero, então recomendo também essa corretora para você que está investindo, ok? Mostrando então aqui os bastidores, né? Essa aqui é minha conta mesmo, né? Esse fundo imobiliário aqui que eu comprei mais ou menos um ano atrás, eu comprei 500 cotas a mais ou menos um preço de mais ou menos R$ 6, então eu estou com um resultado hoje de R$ 1.415, ou seja, foi um investimento bastante vencedor. E aí, pessoal, faço um adendo aqui, tá? Esse fundo aqui, esse Fiagro, o Rura 11, não é o fundo mais recomendado hoje, tá? Pelo menos na visão da nossa equipe de análise. Então, importante, esse vídeo aqui, ele não é uma recomendação de investimentos, né? Eu estou mostrando aqui um bastidor na prática, um exemplo do que aconteceu de um ano para trás, né? Agora, uma recomendação de investimento, a gente tem esse serviço também, que é assinado pelo nosso analista. A nossa carteira recomendada se chama Lucro ao Cubo. Eu vou mostrar aqui a cara, né, da nossa plataforma para você, então, o Lucro ao Cubo. Nós temos 15 fundos recomendados, ok? Sendo que desses 15, alguns são fundos imobiliários, de papel, tijolo, temos também FIINFRA e temos 2 FIAGROS. Isso sim, recomendados e assinados pelo nosso analista para você investir sem medo, ok? Vou deixar o link aqui na descrição para você se matricular, você assinar também esse nosso programa para investidores que inclui a carteira recomendada. Veja todos os detalhes então nesse link na descrição, beleza? Agora vamos falar um pouco mais de detalhes, se vale a pena ou não investir em Fiagros. E aí eu vou começar pelo ranking, tá? Eu entrei aqui no site do Clube FI, então, nossos parceiros aqui, especialistas em fundos listados, não só fundos imobiliários. E veja, eu coloquei aqui então, ó, a categoria Fiagro, tá? Então, fundos de investimento do agronegócio. Quando eu gerei o link, né, eu tracei aqui pelo ranking pelo maior valor patrimonial, ou seja, esses são os maiores Fiagros da nossa bolsa, sendo que o número 1 é o KNCA, que tem mais de 2 bilhões de valor patrimonial. Depois o Rura 11, o Rura é o segundo e temos todos esses outros fundos aqui na tela. Agora veja o detalhe, né? Mais uma vez como exemplo, o Rura 11. A valorização da cota mais os proventos em um ano foi mais 40,73%.
um baita do resultado, né? Esse é o ponto que eu trago. Ninguém está vendo isso, né? Olha o resultado que os Fiagros estão entregando e ninguém está falando sobre essa classe tão promissora, né? Se a gente olhar aqui, os maiores, né, os 3 maiores da nossa bolsa entregaram resultado. 24%, 40%, 51% de alta, isso já contando os dividendos, né? Então veja, é sim uma classe que a gente tem que ficar de olho. E qual foi o grande motivo dessa supervalorização de um ano para cá? É porque, mais ou menos um ano atrás, estava todo mundo dando muita porrada em Fiagro, né? Porque aconteceram alguns problemas lá no setor de agronegócio, algumas recuperações judiciais, pontualmente de algumas empresas, que meio que contaminaram o ambiente, né? Então, muitos investidores venderam suas cotas. Então, isso daqui foi simplesmente um movimento irracional na época, né? Um medo em excesso fez muita gente vender com prejuízo e, na verdade, é algo que tem valor, sim, né? A gente vê, naquela época tinha fundos assim que até tiveram alguns problemas, sei lá, 5% do patrimônio do fundo estava com algum problema judicial. Só que esse fundo chegou a cair quase 50%. Percebe? Isso é irracional, né? É óbvio que algum fundo pode ter algum problema assim, mas isso tem que estar refletido no preço. Se um fundo está com um certo problema pontual, ele não pode cair 50% na sua cota, sabe? Isso é irracionalidade, que obviamente, né, aquela pessoa que não é uma analista do mercado financeiro, né, não vai ler o relatório gerencial a fundo, não vai entender com clareza. Mas até por isso que a gente está aqui sempre para ajudá-lo. E aí eu peguei um outro vídeo, né, que o Danilo Barbosa, lá do Clube FI, né, que é justamente o nosso analista aqui do Lucro ao Cubo, ele fez um vídeo, galera, sensacional. Ele mostrou o que aconteceu com os Fiagros, essa percepção ao longo dos últimos tempos. Veja, ele pegou, aqui através de uma inteligência artificial, 300 notícias ou vídeos, enfim, totalizou quase 500 conteúdos na internet sobre o agronegócio ao longo de um ano e veja, o resultado foi espantoso, tá? Ele fez até um dashboard aqui, mostrou ó, as 10 notícias mais positivas, as 10 mais negativas, enfim. Veja, no cloud, né, então ele pegou inteligências artificiais para ajudar ele. 59% dos conteúdos eram negativos sobre o agronegócio e 31% positivo. Né? Se a gente seguir aqui, no Gemini, né, que é a inteligência artificial do Google, 68% negativas. ChatGPT também a mesma coisa, está aqui, ó, 62 negativo, 12 positivo. E aí ele fez uma conclusão aqui bastante interessante, veja. Resultado, tá? Isso aqui, antes eu estava te mostrando uma percepção, ou seja, notícias negativas muito maiores do que positivas. Então, sentimento negativo de mercado, né? Então, muita gente vendendo por causa desse medo, né? Agora, veja o resultado do setor do agronegócio. Recorde em exportação, 169 bilhões, empregos no setor também recorde, safra recorde, superávit recorde, crescimento também recorde, e aqui muito importante, só 0,1% das empresas teve problema de recuperação judicial. E aqui na conclusão que o Danilo coloca também é isso, né? O viés do medo. A mídia focou muito, né, mais de 60% em notícias ruins, sendo que, na verdade, a onda de recuperações judiciais, na verdade, representava só 0,1% das empresas. Né? Eu não sei se você acompanhou muito isso na internet, mas essa questão da recuperação judicial seria um calote que essas empresas estariam dando e isso afetaria os fundos, né? Porque um fundo, um Fiagro, ele empresta dinheiro para empresas do setor, né, de agronegócios para eles desenvolverem os seus trabalhos e isso tem juros. Então é muito parecido, por exemplo, com o fundo de papel. Porque no fundo de papel, o fundo ele empresta, né, esse dinheiro para uma empresa do setor imobiliário e ela de repente vai levantar uma obra, um prédio, etc. São os CRIs. Aqui no Fiagro são os CRAs. Então é muito similar. Só que houve um excesso de pessimismo na época. E o que aconteceu agora, que a gente olha um ano e meio depois? Houve uma grande valorização dos Fiagros na Bolsa. Quer dizer que então não vale mais a pena investir em Fiagro porque já cresceu tudo que tinha que crescer? Não. Eu volto aqui na lista do ranking,
né? Mais uma vez, não recomendação aqui, simplesmente os maiores. Veja, a gente tem fundo pagando 1,14% de dividend yield, 1,3%, 1,4%, ou seja, dividendos continuam altos. E se a gente procurar aqui pelo preço sobre valor patrimonial, veja bem, a gente consegue ver se eles estão caros ou baratos ainda, né? Vamos lá, vamos traçar mais uma vez pelos maiores. Vamos ver o PVP, 0,94, 0,88, esse daqui já está acima do seu preço justo. Mas veja, ainda temos fundos fiagros baratos. Então, olhe sim para essa classe de investimentos. Os fiagros podem compor a sua carteira, inclusive a sua carteira de fundos, né? Você não precisa só pensar em fundo imobiliário, não precisa pensar só no tijolo ou no papel do imobiliário que você já está acostumado. Olhe também para o FIINFRA e para o FIAGRO. E mais uma vez eu deixo o convite aqui para você conhecer a nossa carteira recomendada, assinada por um analista CNPI, o Danilo Barbosa, dentro do Lucro ao Cubo. Beleza? Já te espero por aqui também. Meu nome, Ricardo Natali, um abraço e até mais.